O Mura, dessa sua jornada aí, estamos falando de 98, que você se converteu, depois você começa a tocar e tal. Como que você vê a igreja brasileira daquela época e hoje? Como que você tem visto isso? Cara, parte de adoração. Sim, eu acho que eu falar, eu acho que eu consigo talvez chegar um pouquinho mais na parte da adoração. Cara, quando eu comecei a tocar, ainda tinha um pouco de dificuldade com o negócio de guitarra, as coisas assim, né? Então não era todo mundo que gostava, né? De guitarra, assim, tudo. Apesar graças a Deus, tipo assim, ter esse movimento de rock veio um pouco mais forte, né? Mas não era todo mundo que curtia, né? Então tinha um pouco de resistência, assim. Ainda tinha uns conflitos de bermuda na igreja, por exemplo, entendeu? Então tinha coisa que pessoas eram inadmissível, né? Então eu via muito isso daí. Mas na adoração, eu creio que assim, a gente começou a sair de uma adoração muito na época de guerra, não sei se você lembra, né? Sim. Era muita guerra espiritual, e guerra. E de repente veio a adoração extravagante e trouxe, né, um pai mais presente, intimidade, né? E aí eu creio que houve o primeiro choque. Porque eu acho que muitos ministros, inclusive a gente que ministrava, a gente não soube respeitar a transição, né, de uma galera que vinha da batalha espiritual, né, e daquela adoração, para uma galera, de repente, cantar um pai mais presente, essa intimidade. Então, eu acho que a gente não teve sabedoria para fazer essa transição, né? Então, a gente tem esse primeiro estágio, né, que eu acompanhei, né? Aí, essa parte da oração extravagante, com Cirilo, David Kinlan, né, a asa da oração, isso aí tudo foi muito forte para mim. Me fundamentou em muita coisa que eu vivo hoje, né? Porém, também, como a minha leitura, tá? Essa, assim, eu acho que tudo que Deus faz é muito bom. Mas aí o homem põe a mão, cara, tenta moldar ou trazer um ganho para aquilo, cara. E aí, quando perde a verdade e a motivação correta, eu creio que o Senhor até tira a mão, sabe? E eu vejo que aconteceu muito isso, sabe? Pessoal, e dois problemas, né? Esse, e o outro também, eu acho que foi muito raso na palavra, né? Então, a gente teve mais adoração do que palavra, né? E a gente estacionou num tempo assim, né? E aí eu vejo os frutos também de uma geração que só vivia atrás de conferência. Porque da minha galera, cara, que eu conhecia, assim, de verdade, talvez seja uma metade, cara, não permaneceu, sabe? Não criou fundamentos, isso, né? No meio do caminho, alguma coisa desviou, sabe? Gente que desviou mesmo, assim, sabe? Que foi pro outro lado, assim, do rolê. Tem gente que só esfriou, mas não conseguiu se reconectar mais, né? Aí a gente caiu... Aí que tá. Quando você não tem o fundamento da palavra, qualquer coisa que brilha, te chama atenção, você segue, né? Então, aí começaram a entrar várias coisas mais humanistas, autoajuda, assim, cara, muito forte, né? E, cara, eu senti que a galera começou a desbandar, assim, sabe? Então, quando eu olho para uma galera que a gente cresceu junto, eu vejo alguns próximos, eu valorizo muito, sabe? Eu falo, cara, essa galera permaneceu, sabe? Realmente estava fundamentada na palavra, né? Insistiu bastante. Isso, né? A COF é uma igreja mais conservadora? Ou como que é? Cara, você falou de bermuda aí. Então, assim, meu pastor tentou quebrar muito isso, sabe? Meu tio, que é o pastor, ele tem a cabeça muito bem aberta assim, em relação a isso, né? Ele segurava um pouco para não chocar tanto o pessoal mais velho. Mas aos poucos, assim, a gente foi colocando... E hoje é bem de boa, cara, de verdade, assim. Hoje é muito de boa. É engraçado. A gente conquistou isso. Hoje sou eu, cara, que hora que vou pregar na igreja, por exemplo, eu não consigo ir de bermuda. Eu vou de calça. Aí o pessoal fala, mano, você foi o primeiro que lutou para as bermudas, aí agora vai de calça pregar. Mas é que eu fico pensando assim, se eu ir de bermuda, pode ter alguém que fecha o coração para aquilo, eu prefiro ir de calça, sabe? Que mensagem chega e não vai me custar nada, né? Sim. Às vezes a gente fica tão turrão em umas coisas que não tem porquê, né? Mas é engraçado isso, cara. Você depois fala assim, os caras, mas e aí, cadê a bermuda? Mura, Esse foi um corte do NSDC Cast. Para conferir o podcast completo, que a gente fala muito mais sobre esse assunto, é só clicar no link que está aqui na descrição e conferir aqui no nosso canal no YouTube.